Aqui é Oli, do History Profiles. Neste vídeo, vou te contar os detalhes da vida do Papa Bonifácio VIII. Este vídeo pode te fazer questionar a realidade. Como um homem que alcançou o mais alto cargo na igreja poderia adorar Satanás? Vamos assistir ao vídeo e descobrir. Primeiro, vamos olhar para sua infância. O nome de nascimento do Papa Bonifácio é Benedetto Caetani, e ele nasceu em 1230 em Anagni, uma antiga cidade ao sul de Roma. Ele nasceu na alta sociedade. Sua família era de barões dos estados papais, então, ao crescer, Benedetto teria tido uma vantagem. Logo foi enviado ao mosteiro dos frades menores, onde aprenderia latim e se aprofundaria nos textos religiosos. Benedetto era um homem ambicioso e queria progredir e deixar sua marca no mundo. Ele conseguiu um emprego como secretário do cardeal Simão de Braun. Agora, um cardeal é o membro mais sênior do clero na Igreja Católica, ficando atrás apenas do próprio Papa. Naquela época, ser secretário era bem diferente de hoje. Ele precisava viajar como cardeal pela Europa. Em 1265, Benedetto viajou por toda a Europa e permaneceu na Inglaterra até 1268 para tentar impedir uma rebelião contra o rei Henrique III da Inglaterra. Depois de 1268, não há mais registros sobre a vida de Benedetto. Nada se sabe sobre seu paradeiro ou o que ele estava fazendo durante esse período. Por 8 anos, ele desaparece da história. Ele reaparece em 1276, quando foi enviado à França para supervisionar a coleta de um pagamento destinado à igreja. Benedetto havia sido enviado por toda a Europa, tinha realizado vários trabalhos para a igreja sem questionar, e agora chegara a sua hora. No dia 12 de abril de 1281, o Papa Martinho IV nomeou Benedetto cardeal. Agora ele era um membro influente da igreja, mas isso bastava para ele? Com o passar dos anos e com a sucessão de papas, Benedetto tinha seus olhos voltados para uma coisa: o trono papal. No dia 13 de dezembro de 1294, o Papa Celestino V abdicou após 5 meses como Papa. Isso era bem incomum. Bartolomeu de Lucca, um historiador medieval, testemunhou muitos dos eventos e conversas em torno da abdicação do Papa Celestino e relatou que Benedetto pressionou fortemente o Papa a abdicar. Por que o Papa abriu mão de seu poder e foi contra sua própria natureza humana? Ele fez isso porque foi pressionado por aqueles abaixo dele? Ou havia algo mais sinistro em jogo? Logo após o Papa Celestino abdicar, Benedetto foi então eleito Papa e adotou o nome de Papa Bonifácio VIII. Um dos seus primeiros atos como Papa foi conceder ao seu predecessor o castelo e um nome completo, onde ele morreria no ano seguinte. Rumores se espalharam pela Europa de que algo sombrio estava cercando o papado, já que todos os eventos que levaram à ascensão do Papa Bonifácio pareciam convenientes demais. Camponeses e reis comentavam e implicavam Bonifácio na morte do antigo Papa. A autoridade era natural para Bonifácio. Ele frequentemente se envolvia em assuntos estrangeiros, pois queria ser reconhecido como supremo e acima de todos os reis da Europa. Essa mensagem foi transmitida em uma bula papal que ele emitiu chamada Unam Sanctum. Esse documento afirmava: como a igreja é uma só, como a igreja é necessária para a salvação e como Cristo nomeou Pedro para liderá-la, é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana esteja sujeita ao Papa de Roma. Muitos reis da Europa agora viam o Papa como um homem embriagado pelo poder e que chegou ao trono papal por meios questionáveis. A igreja estava dividida e a ilusão de poder que protegia o Papa estava diminuindo devido à aura sombria que cercava seu governo. O Papa estava fazendo inimigos por toda a Europa. O príncipe da Alemanha e Filipe, rei da França, questionavam e disputavam sua alegada supremacia. O Papa Bonifácio também faria inimigos em seu próprio campo.
Em 1297, o Papa excomungou um cardeal do Colégio dos Cardeais, o que levaria a uma amarga disputa. O ex-cardeal, cujo nome era Giacomo Colonna, acusou o Papa de ter sido eleito ilegalmente após a abdicação sem precedentes do Papa Celestino V. Essas acusações enfureceram o Papa e levaram à guerra. No entanto, a revolta de Colonna foi em vão. Ele foi capturado em menos de um ano. Sob o comando do Papa, ele mandou arrasar Pelestrina e outras cidades que haviam se revoltado, mesmo após sua rendição e a garantia do Papa de que seriam poupadas. Até mesmo os mais altos membros da Igreja faziam falsas promessas e não demonstravam perdão nem empatia. Também havia uma rivalidade entre o Papa Bonifácio e o rei Filipe da França devido à luta pelo poder entre o Papa e o rei. O rei Filipe queria que a riqueza da Igreja Católica na França permanecesse na França e promulgava leis para impedir a exportação de ouro, prata e pedras preciosas da França para os estados papais. Esse foi o início de uma rivalidade duradoura que exporia o Papa como um homem tirânico e talvez algo ainda mais sombrio. O Papa emitiria outra bula papal chamada Ausculta Fili. Esse documento transmitia que o rei Filipe da França deveria ouvir o vigário de Cristo como um monarca espiritual que estava acima de todos os reis terrenos. O documento chegaria ao rei Filipe da França e, ao lê-lo, ele o jogou no fogo. Porém, o Papa Bonifácio subestimou o rei Filipe. Nas sombras, Filipe estava tramando a queda do Papa. Ele reuniu advogados, magistrados e altos funcionários da Igreja que todos se opunham ao Papa. Ele também tinha testemunhas prontas para depor contra ele. O rei Filipe foi tão audacioso que chegou a enviar um exército para prender o Papa. Os motivos da prisão foram suficientes para convencer o povo de que esse Papa precisava ser deposto e julgado. Há anos circulavam conversas pela Europa sobre o Papa e muitos acreditavam nas várias acusações. Agora vou ler as acusações. Ele disse muitas vezes que se nada mais pudesse ser feito para humilhar o rei e os franceses, ele arruinaria a si mesmo, o mundo inteiro e toda a Igreja. Ele tem um demônio particular cujos conselhos seguem em tudo, e isso é de conhecimento público. Ele é um adivinho que consulta oráculos, e isso é de conhecimento público. Ele é um sodomita e mantém concubinas, e isso é de conhecimento público. Ele está tentando destruir a fé. Ele há muito tempo nutre aversão contra o rei da França, porque na França existe e sempre existiu o esplendor da fé, o grande apoio e exemplo da cristandade. É notório que a Terra Santa foi perdida como resultado dos pecados dele. É notório que ele não busca a salvação das almas, mas sim a sua perdição. Essas acusações eram simplesmente tudo o que o público estava pensando. Eles acreditavam que ele havia conspirado com o diabo para chegar ao topo da Igreja e que praticava as artes das trevas para se comunicar com o diabo, que o ajudava a governar. Muitos achavam que o diabo havia assumido o comando da Igreja devido à sua corrupção contínua. Em 1303, um exército foi reunido sob a liderança do ministro de rei Filipe, Nogaret. Um fantasma também voltaria para assombrar o Papa, pois Chiara Colonna, parente do cardeal desonrado Giacomo Colonna, havia se juntado ao exército em busca de vingança. O exército atacou o Papa em seu palácio em Anagni. O Papa foi logo preso e colocado sob a custódia de Nogaret. A família Colonna exigiu a renúncia do Papa. Pela primeira vez, a autoridade suprema do Papa foi reduzida e a ilusão de poder desmascarada. O Papa foi tratado como um criminoso comum seria naquela época e foi espancado, esbofeteado e humilhado. No entanto, o povo de Anagni se levantou em armas e libertou o Papa. Ele conseguiu voltar para Roma, mas morreu pouco depois, em 11 de outubro, apenas um mês após sua prisão. Ele faleceu antes do julgamento.
Nunca saberemos qual teria sido o resultado ou se ele teria confessado. Sem dúvida, havia uma escuridão em torno do governo do Papa Bonifácio, e sua morte antes do julgamento parece muito conveniente. Ele prejudicou muitos e era viciado em poder. Gostava de lembrar aos reis que julgava inferiores. Então, o que você acha? Você acha que o Papa e o diabo governaram a igreja juntos? Me diga o que você acha nos comentários aqui embaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Tchau!